Sejam todas bem-vindas ao nosso quadro Memórias com Café. Hoje a minha convidada é Emiliana Simini. Estou muito feliz de você ter topado estar aqui, porque contar a história, contar um sonho, demanda de muitas vezes, de muitas dores, né? De muitos sacrifícios para estar onde a gente quer chegar. Então eu sei que quando eu convido alguém, realmente não é fácil, né? Lembrar de todas essas dores novamente e estar aqui. Hoje eu tô nessa loja linda, vocês podem ver esse cenário maravilhoso. É aqui na loja da Emiliana. E seja bem-vinda. Obrigada, Jennifer. É uma honra estar aqui participando desse quadro. Quando a Jennifer me convidou, eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, porque eu sei que a Jennifer escolhe a dedo, né, as pessoas que ela traz aqui para contar a história. E eu quero agradecer e convidar a todos para assistir, porque realmente é algo que vai sair do fundo do meu coração para contar para vocês. Com certeza, nossa, chega a arrepio. E Emiliana, me conta primeiro o seguinte, Emiliana é de Jataí, de onde você vem, de onde surgiu a Emiliana, qual que é a história inicial da Emiliana da infância, como você escolheu estar aqui hoje? Nossa, esse negócio emociona mesmo, hein? Então, gente, na verdade, assim, eu não sou de Jataí, mas eu me considero jataiense porque o pessoal aqui sempre me abraçou muito. Eu sou mato-grossense, mas eu moro aqui desde os meus 12 anos. E eu tenho um amor muito grande pro Jataí, porque tudo que eu passei, né, as minhas melhores fases, as minhas piores fases, foi em Jataí. Então, assim, desde criança, né, sem perceber, eu trabalhava com pessoas, que eu trabalhava com meu pai, uma longa história. E quando eu menos percebi, eu estava aqui. Na verdade, não foi nem que eu menos percebi. As coisas foram acontecendo, já se passaram mais de 10 anos, e inclusive quando eu toco nesse assunto eu até assusto. Porque parece que passou tão rápido, né? Tanta coisa. Então tem 10 anos onde tudo começou. Onde tudo começou. E como que foi a escolha desse nicho? Por que ele escolheu? Você sempre escolheu roupas? Teve outra coisa antes? Algum outro? Não, então, na verdade, eu nunca me conformei com a vida que eu tinha, né? Porque os meus pais, eles nunca foram ricos, né? Na verdade, nós nunca passamos necessidade, mas eu sou de família humilde. E eu não tinha condição, muitas vezes, de ter coisas que eu tinha vontade, né? Então, eu olhava para mim e falava assim, gente, eu não quero continuar tendo essa vida, né? E eu falava assim, meu Deus, e tudo que eu ganhava parece que eu não conseguia... eu não conseguia corresponder com as minhas vontades. Aí foi quando eu pensei, meu Deus, eu preciso... e mudar a minha história, né? E foi quando eu comecei nesse nicho, né? Que é o de roupas. E quando você escolheu, você já de cara já teve essa questão do empreendedorismo? Já ficou claro para você o que era empreender? Você foi indo e conciliou com o CLT? Como foi esse início? Então, gente, na verdade, eu fui ter essa noção de que realmente eu era empreendedora mesmo de uns 3 anos pra cá. Inclusive, depois que eu te conheci, né? Aquele bate-papo nosso. E o que acontece? Eu trabalhava informal. E parece que quando você trabalha informal, você não tem, parece que, toda essa noção. A partir do momento que eu abri aqui, parece que é como se eu tivesse uma nova história, um novo caminho, sabe? Então... Essa questão de entender o meu papel como empreendedora veio de uns 2 anos pra cá. Nossa. Assim, eu me olhava, eu pensava assim, que eu vendia algumas coisas, e é o que eu vejo em muitas meninas, assim. Às vezes porque a gente tá no fundo, né, trabalha em casa, trabalha de porta em porta, muitas vezes a gente não olha e vê o quão nós somos importantes, né, no nosso papel na sociedade para outras pessoas. Mas você tem noção do quanto você cresceu? Eu falo porque, assim, quando eu conheci a Emiliana foi em 2023, né? 2023, onde a loja dela era num bairro, né? Assim, e era muito pequeno. Nossa, eu até assustei.
Um dia a Jennifer apareceu lá. E assim, olha só como é sua loja hoje, em vista de talvez há quase 2 anos atrás, né? Então, assim, eu te pergunto, porque nem sempre, às vezes, a gente sempre tá esperando grandes acontecimentos ou grandes mudanças para celebrar essas pequenas conquistas, né? E eu vejo que, na verdade, não como uma pequena, mas como uma grande conquista, que a gente sabe como empreendedora, abrir uma porta de loja, ter a responsabilidade, igual você falou, formal agora, né? Isso. Não mais informal, que tem os impostos, tem colaborador, então é uma série de coisas, né? Você enxerga isso? Então, é engraçado que eu demorei tanto tomar essa decisão, porque o fato, eu acho que muitas vezes eu não enxergar o meu valor fazia com que eu, sempre que eu pensava assim, eu vou abrir algo, me vinha o medo. Eu falava, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Só que é o que eu falo para muitas meninas. Como eu já tinha um tempo de trabalho, como eu já tinha clientes, mesmo assim eu não me enxergava. E mesmo assim eu tinha esse medo. E a partir do momento que eu falei, não, eu tenho que dar esse passo, eu comecei a colocar na minha cabeça. Eu falava, não, vai dar certo, eu preciso. Só que, gente, eu tinha muito medo. Amiga, eu tinha muito medo, Jennifer. Você não tá entendendo. De toda a eu falava, nossa, mas eu vou ter que pagar água, eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que pagar funcionário. E toda a conta que eu fazia, eu falava, meu Deus, vai ficar muito caro. E eu trabalhava sozinha. Hoje, né, eu tenho uma equipe de 5 pessoas e ainda não está dando. E eu achava que eu não iria dar conta. Gente, Deus é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Bom, né? Muito bom. E o que você enxerga que para essa transição da abertura da loja física mesmo, o que aconteceu de positivo? Você falou assim, poxa, não, eu preciso dar espaço. E também, assim, igual você falou, eu tenho clientes, eu tenho pessoas aqui. Antigamente, eu vendia roupa, mas não era meu foco. Eu tinha um outro Instagram, no qual eu perdi. Eu perdi 3 Instagram, esse já é o meu 3º Instagram. E aquilo foi me dando uma frustração, porque os meus clientes também vinham dali. E nessa última vez que eu perdi essa minha página, que muita gente aqui em Jataí sabe um pouco da história, eu comecei a ir para o TikTok. E lá no TikTok, eu comecei a contar a minha história, comecei a falar sobre empreender, mas de forma bem formal. E aquilo tomou uma proporção muito grande e eu comecei a perceber o quanto a minha história era valiosa. E o quanto o simples também era importante. E ali eu comecei a contar a minha história de forma simples e aí eu comecei a sentir uma cobrança. Porque já que eu falava tanto de empreender, eu precisava me provar. Foi quando eu falei, meu Deus, eu preciso abrir a minha loja. E foi quando eu falei, não, agora é o momento. E essa transição foi muito boa porque vieram novas clientes, né? E realmente eu consegui entender o quanto a minha história já tinha raízes. Jennifer. Sim, isso é magnífico, né? Magnífico, gente. Hoje eu olho e falo, meu Deus. E assim, tem uma questão que eu nem sei se eu posso falar aqui, mas que é uma cultura muito de cidade pequena. A gente que trabalha, a gente que é muito pequeno, nós temos essa cultura da nota promissória. Sim, né? Sim. E isso é uma coisa que sempre me assombrou, sempre veio comigo e eu nunca consegui tirar isso porque eu ficava de forma informal e parece que as pessoas, elas mesmas também não enxergam a gente como empreendedora. E o fato de eu ter aberto essa porta, hoje, praticamente, eu quase não vendo mais em notas. E eu tô falando sobre isso porque eu sei que tem muitas meninas que também trabalham como eu trabalhava, e eu sei que isso é uma dor muito grande pra gente, porque você compra a sua mercadoria, né, você sofre para trazer aquele produto para dentro da sua loja, e você vende e muitas vezes não recebe. Então, o fato da porta me ajudou muito. Hoje, eu até assustei, eu peguei o meu relatório de cartão, eu falei, mentira que eu vendi tudo isso. E isso me ajudou muito. Abrir essa porta fez com que as pessoas realmente passassem a me enxergar como empreendedora. E foi uma coisa assim que eu estou muito feliz, porque é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Eu falo, nossa, eu vou vender, eu vou receber, eu vou conseguir comprar as minhas coisas novamente, porque ao mesmo tempo que eu vendia na nota,
eu ficava o mês todo tenso. Meu Deus, será que eu vou receber? Meu Deus, eu tenho que fazer compra. Me ajudou muito. Se sente muito insegura, né? Muito Insegura incerto também. Incerto. E outra coisa, quais mulheres você se inspirou em algum momento em mulheres ou até não empreendedores também em si, nessa sua caminhada de 10 anos? Tem alguma mulher que falou assim, nossa, essa quando eu comecei eu sempre admirei, ou no meio do caminho eu sempre comecei a seguir, fiz algum curso, alguma coisa assim? Então, gente, o que acontece? Eu sigo, né, uma moça que é a Duda Vieira, né? Eu gosto muito do conteúdo dela, mas eu confesso para vocês, gente, que essa questão de estudar, Jennifer, é até um projeto meu para 2025, porque acaba que quando você está trabalhando tanto, você acaba não tendo tempo para isso. E é até uma dica que eu deixo para as meninas, porque ouvir podcast, seguir pessoas do seu nicho, Sim. Porque isso te dá muito insights, né? Eu também sigo um empreendedor que é o Flávio Augusto, que ontem eu estava até escutando um podcast dele, que fala sobre, hoje, a minha loja, eu não viso só lucro. Hoje eu viso como que as pessoas me enxergam e o valor da minha loja, que, né, é o chamado equity. Então, assim, hoje eu entendo que eu não estou preocupada com lucro, lógico, eu preciso, porque eu preciso pagar as minhas contas, mas eu me preocupo com qual é a imagem que eu estou passando da minha loja, sabe? Então, eu sempre falo, siga pessoas que te inspiram, porque isso, até nos seus dias difíceis, porque a maioria dos dias não são fáceis, faz com que você fale, nossa, te dê insights, você queira mudar, queira fazer coisas novas, porque uma coisa eu aprendi, a gente precisa inovar. Se você ficar todo igual, já tem alguns meses que eu estou aqui, eu já estou sentindo que eu preciso fazer alguma coisa nova, eu estou sentindo assim que parece que eu estagnei. Então isso é muito interessante. Que ótimo. Então, inovação, não esqueçam. Inovação, gente, está sempre assim, tem uma campanha do Dia dos Namorados, a gente fica assim, ai meu Deus, que preguiça. É isso, essa é a realidade, você está cansada, você fala assim, a gente precisa participar de tudo que tem na nossa cidade. O café é um lugar também que foi muito bom, porque você chega ali, você vê que suas dores também são de outras pessoas, a gente começa a se conectar. Então, participar de tudo, dos eventos, porque isso faz com que as pessoas te enxerguem mais. Inclusive, o café me ajudou muito nisso, porque eu ficava muito só eu no meu mundinho. Sim. Eu falava assim, ai meu Deus, eu não vou, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E isso foi muito bom para mim. Hoje, mesmo quando eu tô cansada, eu participo, porque isso me ajudou muito, a visibilidade minha como empreendedora. Inclusive, eu tô aqui hoje, né? Por isso. Com certeza. E qual que é a sua mensagem para mulheres que estão empreendendo, para mulheres que querem empreender nesse nicho? O que você tem para deixar de mensagem que foi positivo para você, ou que às vezes você aprendeu algum erro que você queira compartilhar também, que você não vai cometer mais? Então, gente, o que acontece? Se eu pudesse dar um conselho, que hoje foi uma das minhas... Eu tô falando sobre isso porque todo mundo que tá começando, a gente pensa muito assim, eu preciso vender. Eu quero vender, eu preciso vender. Aí você vai lá, compra aquele tanto de mercadoria, a mercadoria chega, você fica desesperada porque você vê o seu dinheiro todo ali parado. Eu falo assim, gente, vá devagar, concilie no início, eu sempre falo, tenha uma segunda fonte de renda, porque quando você tem uma segunda fonte de renda, você não fica tão desesperada. E o meu desespero, muitas vezes, para vender, fez com que eu cometesse vários erros na minha história ao longo do tempo, né? Então, eu sempre falo, a gente precisa ir devagar no nosso tempo, entender que vendas, ela é uma construção. A pessoa, ela te ligou para comprar de você, trate ela bem, olhe nos olhos, e ali você vai conquistando diariamente o seu cliente. E isso que eu falo, é uma construção. Porque muitas vezes a gente começa e a gente pensa que o lucro ele vai vir logo nos primeiros meses. E aquilo vai te dando desespero, você começa a querer desistir. Então, assim, ter paciência, entender que é um processo, que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, não comparar o que você é hoje com a pessoa que está lá na frente, porque
você olha a história daquela pessoa, vê aquele cenário lindo, hoje você vê isso aqui, você fala assim, meu Deus, mas tem toda uma história por trás, porque essa comparação acaba frustrando muita gente, achando que a gente não tem valor, quando na verdade o nosso valor está sendo construído ao longo do tempo. Com certeza. E outra coisa também que eu acho importante mencionar, a dedicação de tempo, porque além das pessoas às vezes entrarem com essa sensação de que vai faturar rápido, que as coisas vão acontecer rápido, né, no primeiro ano, tem também a questão de dedicação de tempo. Quantas horas de trabalho você faz por dia? Gente, eu vou contar, e assim, eu acho que muitas vezes vão achar até que eu tô exagerando, mas chega a ser 16 horas, 17 horas, eu já cheguei a trabalhar 18, 19 horas de trabalho por dia. Porque eu chego aqui cedo e quando eu era sozinha, hoje já não é tanto, né? Eu tinha que fazer tudo. Então, realmente, gente, precisa de dedicar tempo. Não vai existir final de semana, não vai existir feriado, porque assim, eu sempre falo, gente, você precisa ser doente pelo seu negócio. Você precisa ser aficionado em crescimento, você precisa olhar para aquilo ali e dar vida naquilo ali, porque a partir do momento que você olha, você acredita, você fala assim, meu Deus, porque no meu caso, eu não tenho outra coisa para fazer, eu tenho que dar certo, então eu emprego todas as minhas forças aqui. Que bênção, né? E estamos encaminhando ao fim. E eu quero te fazer as últimas perguntas aqui agora. O que a Emiliana sonha para o futuro, pessoalmente, profissionalmente? O que você está almejando aí nos próximos anos, talvez a curto prazo também? Então, após a abertura da minha loja, eu tenho alguns projetos que é ajudar outras empreendedoras que estão começando e mostrar caminhos que eu gostaria, né, que tivessem sido mostrados para mim quando eu comecei. Encurtar caminhos de muitas meninas. Hoje eu já faço isso, né, com o meu canal lá no TikTok. E eu não sei ainda, porque quando nós temos projeto, fica tudo muito, sabe, aconteceu tudo muito rápido. Mas o que eu quero? Eu quero fazer o que você faz, amiga, assim, ensinar outras pessoas, ajudar outras mulheres, sabe? Porque eu aprendi que quando você passa o seu conhecimento, você é como se você se tornasse uma pessoa diferente no meio de outras. Então, o fato de você não ter esse orgulho, eu não vou ajudar, eu não vou fazer. Eu sempre falo, a minha loja está aberta, o que precisar eu estou aqui. Porque eu sempre falo, tem oportunidade para todo mundo, né? Então, acho que as próximas etapas, com certeza, serão ajudar outras mulheres. Que bênção! Então, que assim seja, que aconteça, que você realize seus sonhos e que, acima de tudo, né, lembre de como começou, lembre que outras precisam desse auxílio agora que estão começando, né? Então, é muito importante esse auxílio, essa ponte, essa escada de uma para as outras. Né? Isso, eu queria até deixar uma mensagem, gente, assim. Aqui na minha loja, eu atendo todo mundo, todo o público. E eu sempre falo, a gente não pode esquecer de onde nós viemos. Não é porque eu estou num ambiente um pouco melhor que hoje a minha cliente chega aqui e eu não vou atendê-la. Eu falo uma coisa que você não pode esquecer, porque quando você começa a crescer, você começa a deixar coisas que fizeram com que você crescesse. Por exemplo, o atendimento, você começa a deliberar demais e acaba, seu cliente entra na sua loja, não, eu não, gente, meu cliente chegou, posso estar fazendo o que eu estiver, eu vou lá, eu cumprimento, eu atendo, e a gente não pode esquecer disso, o contato, porque vendas é contato, é olho, né, e é você passar sentimento, e você tá sempre orando, pedindo para Deus melhorar a sua energia, porque a pessoa, ela vem para sua loja para ela se sentir bem. E é isso, pessoal, não esqueça de onde vocês vieram, tenha sempre humildade, ajuda quem precisa, porque Deus, ele vai te abençoar, pode ter certeza disso. Amém. Amém. Fique ligada que o próximo Memórias com Café pode acontecer aí no seu negócio.